Bem, eu agradeço muito o doutor Henrique Meirelles ter aceito o nosso convite. Todo mundo conhece o doutor Henrique Meirelles, a sua passagem longa, a mais longa pelo Banco Central, né, durante 8 anos, ministro da Fazenda, secretário de Estado, candidato a presidente da República, uma pessoa muito conhecida. Então, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. E a primeira questão que eu coloco para o senhor, assim, sem delongas, depois de uma exitosa carreira no exterior, né, ter dirigido bancos, que nunca imaginaria que um brasileiro pudesse ser presidente, por que o senhor resolveu voltar ao Brasil e fazer política no seu estado? Olha, a minha decisão foi voltar ao país e tentar ajudar um pouco. Eu já tinha chegado ao máximo da carreira que eu escolhi, que passei toda a minha vida no setor privado, praticamente lá, e já tinha quase 30 anos de gestão financeira, cheguei no topo, e era uma primeira vez, infelizmente a última, que um brasileiro chegou no comando de uma grande instituição financeira global. E eu concluí, depois de passar muitos anos dirigindo uma instituição onde eu tinha operações, negócios, agências em 32 países. Eu acompanhei detalhadamente como cada país desse enfrentou os seus problemas, alguns com sucesso, outros sem sucesso, alguns deles, inclusive, mudando dramaticamente o seu padrão de renda, alguns exemplos, tipo Coreia do Sul, por exemplo, outros países que continuaram com problema, outros países que subiram e desceram, e subiram de novo, depois voltaram a ter problema, etc. E o Brasil, um país que tinha, de tempos em tempos, crises recorrentes. Resolvi ajudar. Naquela época, o Fernando Henrique Cardoso era presidente da República. Eu conversei com ele, etc. Algumas vezes, trocávamos ideias. E eu quando vinha ao Brasil, né, fazia isso, etc. E ele falou, olha, você, se quiser ajudar, né, no setor público, evidentemente, naquela época tinha um candidato, se nós ganharmos a eleição, certamente vamos convidar para ministro, mas não sendo o caso, eu acho que você deveria tentar uma via parlamentar. E eu, na época, analisei a hipótese de candidatar a senador ou deputado federal. Resolvi voltar, de fato, ao estado onde eu tinha nascido e crescido, mas tinha saído já há muitos anos de fazer a Universidade de São Paulo, e aqui entrei no Banco de Boston, depois de fazer o curso de pós-graduação no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo desenvolvi toda a minha carreira profissional. Antes e depois disso, e durante todo o processo. Mas, nesse momento, eu decidi voltar ao país e, por razões diversas, concluí que o melhor caminho seria o mandato de deputado federal, na medida em que havia uma eleição e o resultado da eleição era incerto. Existia uma grande probabilidade de ganhar um candidato da oposição, que era o Lula. Eu, de um lado, tinha estudado praticamente toda a minha vida, desde o ensino médio, depois na universidade, como mencionei aqui, a Universidade de São Paulo, depois a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e antes do ensino médio, sempre em escola pública. Então, concluí que eu tinha chegado onde tinha chegado, uma boa parte disso graças à educação que me tinha sido proporcionada, evidentemente, pelo esforço dos meus pais, etc., mas pela escola pública. E eu, com isso, então, tomei essa decisão. Me candidatei a deputado federal, fui mais votado da história do Estado, lá em Goiás,
foi, digamos assim, uma volta às origens, que foi um processo muito interessante, que me ajudou muito posteriormente, porque nessa campanha para deputado, eu pude entender muito a cabeça do eleitor, coisas que muitas vezes surpreendem a maior parte das pessoas que eu converso, etc. Eu entendi muito bem essa dinâmica toda, etc., porque o eleitor escolhe assim, na passada, etc. E me elegi deputado federal, uma votação com a história do Estado, tive voto praticamente em todos os municípios do Estado. Foi uma experiência muito interessante, muito rica. E, nesse momento, eu estava me preparando exatamente para exercer o mandato. E a minha ideia, o meu objetivo, o meu tema de campanha era exatamente trazer investimentos internacionais, no caso, para o estado de Goiás, mas para todo o país, na medida que eu tinha um conhecimento muito grande do mercado internacional, das empresas, dos investidores, etc. Eu tinha sido um dirigente de um grande banco internacional durante muitos anos, né? Cheguei a presidente global e conhecia. Só nos Estados Unidos, nós tínhamos 455 mil empresas clientes. Então, conhecia um número enorme de investidores de todos os portos, do mundo todo, né? Não só nos Estados Unidos. Muito bem. Nesse momento, eu recebi um convite surpreendente do então eleito presidente Lula para assumir o Banco Central. Ele me fez uma pergunta e eu dei duas respostas. Eu disse, ele perguntou, você aceitaria o convite? Não, ele antes tinha me perguntado, existe solução para a crise que o Brasil vive? Naquela época, o Brasil tinha uma crise recorrente, de tempos em tempos entrava numa crise, era uma crise inflacionária ou o que se chamava na época de crise cambial. Na realidade, era falta de moeda. Naquela época, o Brasil chegou a ter apenas 15 bilhões de dólares de reserva e devendo 30 ao FMI. Então, tinha aí, estava no vermelho 15, digamos assim. Pois bem, então, ele me perguntou se era possível resolver os problemas econômicos do Brasil. Eu disse sim. Expliquei o porquê. Ele me disse, você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu disse sim, com uma condição. E qual é? Eu digo total independência. Independência? Como independência? Te nomeei presidente do Banco Central, você fica independente? Eu falei, sim, é assim que funcionam todos os bancos centrais, todos os países mais relevantes. O presidente do Banco Central tem mandato, etc., como tem os diretores, da mesma maneira que no Brasil existem órgãos independentes hoje. Nós temos aí todo o judiciário, que é independente, não o juiz ou o ministro do tribunal não precisa de autorização do governante para decidir de uma forma ou de outra, muito pelo contrário, são totalmente independentes. O Ministério Público é totalmente independente, a Defensoria Pública é totalmente independente, o Congresso Nacional é totalmente independente, as agências reguladoras são independentes e uma importante, o Banco Central do Brasil, existe a CVM, existe muitas outras. Expliquei para ele, ele entendeu, aceitou. Muito bem. Assumiu o Banco Central, para surpresa de muitos, eu tinha sido eleito pelo PSDB, que era a oposição ao Lula. E conversei, evidentemente, com meus amigos do PSDB. É um momento importante você prestar serviço ao país e o país, de fato, tem uma situação muito grave. Eu assumi a presidência do Banco Central e ele, de fato, apresentou a proposta de mudanças na Constituição para permitir a fixação de mandatos para dirigentes do Banco Central. E essa proposta foi, inclusive, chamada pela imprensa de emenda constitucional da independência do Banco Central. Ela foi aprovada, mas faltou a lei complementar para fixar o mandato, que é o que falta até hoje, aliás. Aí, esta lei, ela ficou em discussão no Congresso, num certo momento, depois de vários meses, ele falou, olha, Meirelles,
não vai ser possível aprovar essa lei. A resistência está muito grande. Mas é a lei com a fixação do mandato é que de fato configura a independência. Porque quando o presidente da República tiver poder para demitir, não é totalmente independente. Eu falei ao presidente, vamos combinar o seguinte, eu estou exercendo a independência de fato. Vamos continuar, e está funcionando bem, vamos continuar da seguinte maneira, eu vou continuar agindo de uma forma totalmente independente. Como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa constitucional de me exonerar. O dia que o senhor quiser. Só que isso é um problema seu, não meu. O meu problema é ser independente. E foi assim os 8 anos de Banco Central. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor, doutor Henrique Meirelles, desculpe interrompê-lo. A maior parte das pessoas não sabem as atribuições do Banco Central, porque no Brasil as pessoas, o nível de informação hoje é muito grande, mas de conhecimento é muito precário, tanto que foi feita uma pesquisa recente sobre esses que participavam em atos golpistas em defesa do AI-5, aí perguntaram, mas o que é o AI-5? A pessoa não sabia. Ela estava com o cartaz, mas desconhecia o que era adicional número 5. Ainda bem que desconhecia. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o Banco Central, criado lá em 64, tal, né? Quais as atribuições do Banco Central e qual é a sua importância? O Banco Central tem 2 atribuições fundamentais. A primeira é manter o controle da inflação no país. E manter também o equilíbrio externo. Um equilíbrio que se chama de equilíbrio cambial. Né? Isto é, ter reservas suficientes, assegurar que o Brasil seja capaz de pagar todas as suas contas, etc. E hoje isso não é mais um problema. Mas existiu até uma frase famosa do Mário Henrique Simonsen, bem antes de eu assumir o Banco Central, quando o Brasil tinha problemas graves de inflação e problemas graves de câmbio, e esses problemas que geravam crises após crises, tivemos a hiperinflação, tivemos moratórias na dívida externa, o Brasil estava sempre numa crise, ou de inflação ou de câmbio. E o Mário Henrique teve uma frase famosa que dizia, a inflação aleja e o câmbio mata. Muito bem. Essas são 2 áreas que é a função do Banco Central. O Banco Central controla a inflação através da taxa de juros e do controle do nível de atividade e do compulsório, do nível de disponibilidade de moeda na economia, de um lado, e controla também as contas externas. Tá? Compra reserva, vende reserva, etc. E assegura que o país tenha contas externas equilibradas e não se veja na situação que se estava na época, quebrada, com uma dívida com a FMI, o dobro que nós chegamos a ter de reserva. E o problema é que alguns países vizinhos nossos têm até hoje. Gravíssimos. Até hoje. Deixa eu perguntar para o senhor... E tem uma outra coisa apenas que é regular e controlar o sistema financeiro. Sim, o senhor fez referência de passagem da questão das reservas internacionais do Brasil e da questão do câmbio. Quando o senhor assumiu em janeiro de 2003, como é que estava a posição do Brasil em relação às reservas internacionais e o câmbio? Se fosse possível até fazer uma correção com agora, né, atualizando, como é que estava? Porque teve uma especulação muito grande entre outubro de 2002, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2002, porque temia-se muito o governo Lula. Como é que estava essa situação? Olha, só para termos uma comparação, dar um parâmetro, nós chegamos a ter, até pouco tempo atrás, um ano e meio atrás, 480, pouco acima, bilhões de dólares de reserva. O Banco Central vendeu um pouco de reserva para controlar o mercado de câmbio, etc. Assegurar a liquidez dos mercados, é a melhor maneira de ver isso. E hoje deve estar aí com
386, chegando hoje aos 350 bilhões de dólares. Naquela época, de 2002, nós chegamos, quando eu entrei no Banco Central, tinha um pouco mais de 20 bilhões de dólares de reserva e chegou a 15. Então, resumo, compare um número atual de 350 com um número da época de 15. Você fala, bom, mas 15 também é muito pouco. É muito pouco, de qualquer maneira, porque idealmente o nível de reservas deve cobrir pelo menos aí uns 2 anos de obrigações do país, para o país ficar tranquilo. É como uma empresa que precisa ter um nível de caixa, não pode todo dia ter que vender para poder pagar as contas, senão arrisca-se a quebrar. E como o país quebra, tem um probleminha qualquer no mercado internacional, dá um soluço qualquer no mercado internacional, não consegue captar, pronto, tem um problema. Então, é importante ter um nível, que no Brasil, então, é um nível aí relevante, etc., um pouco aí abaixo, acima de 200 bilhões de dólares, que é o patamar, digamos, que o país deve ter pelo menos isso para ficar mais ou menos tranquilo. Naquela época está com 15, e pior do que isso, tinha quebrado antes, quebrado em 98, tinha feito o empréstimo da FMI, como fez agora o FMI aí para a Argentina. A FMI empresta para países em dificuldades, países que estão insolventes, mas aí o Brasil fica tendo que obedecer todas as normas do FMI. Eu tinha que receber lá a missão do FMI, que vinha lá dizer tudo aquilo que precisava fazer, tudo aquilo que não precisava fazer, etc. Então, eu tive a grande satisfação lá de assinar o cheque pagando os 30 bilhões de dólares do FMI, e foi quando o Brasil voltou a readquirir a sua independência de política econômica, porque o FMI definia tudo que podia fazer. Normal, porque eles estavam emprestando dinheiro que o país pedia. Aí sempre tem essa crise, que teve muito aí em países, mesmo no Brasil, fora e FMI, etc. Não adianta dizer fora FMI, você tem que ir lá pedir dinheiro para eles. Tá? Então, para dizer, de fato, eficazmente um fora, você tem que pagar. E aí você diz, muito obrigado, não precisa gritar, não precisa fazer passeata, nada disso. Tá bom, tá aqui o cheque, muito obrigado. Hoje o Brasil é credor do FMI, ao contrário. Tá? Empresta dinheiro para o FMI, como todos os países desenvolvidos o fazem. Em resumo, essa a função básica do Banco Central, e esse é o nível de reservas. Quando eu saí do Banco Central, estava aí perto do redor de 300 bilhões de dólares. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. O senhor conviveu com 2 ministros da Fazenda, Antônio Palocci e Guido Mantega. À época, de acordo com a imprensa, as relações do senhor, especialmente com Guido Mantega, não foram das mais tranquilas. Vamos chamar assim. Por qual razão, ministro? Olha, o ministro tinha uma visão de política econômica que era ainda importante, com uma parcela dos economistas brasileiros, e que tinha sido todo um projeto, toda uma visão que tinha sido desenvolvida no Chile, começou lá com um economista argentino, e até fundou lá uma escola, né? E tudo isso era uma visão em que, para promover-se o desenvolvimento, nós tínhamos que crescer as despesas públicas. Então, era uma expansão de despesa pública, porque isso ia gerar crescimento, e gerando crescimento, a tributação, os impostos iam aumentar, a coleta de impostos, e isso ia resolver o problema. Então, era uma visão. E a experiência internacional, que eu tinha acompanhado com muito cuidado no mundo inteiro, quando eu passei
aí muitos anos aí lidando com muitos países, mostrava que isso não funciona. À medida que você aumenta as despesas públicas, de acordo com um certo nível, você começa a gerar desconfiança, taxa de juros aumenta, o mesmo acaba aumentando a inflação e você começa a ter dificuldade em captação e, na realidade, aumentando a desconfiança, diminuindo os investimentos, você tem a atividade econômica para baixo. O que aconteceu no Brasil? Essa política foi, de fato, aplicada na gestão seguinte, né? E o resultado disso foi a grande recessão que nós tivemos em 2015 e 2016, que foi causada exatamente pelo problema fiscal. Então, eu tive que aí assumir o Ministério da Fazenda e fazer o contrário, aprovar no Congresso Nacional a emenda constitucional estabelecendo um teto de gasto, para controlar as despesas públicas. Eu já tinha essa visão e eu já avisava, explicava que não ia dar certo esse negócio, tal. Mas tinha essa diferença. E existia também uma ideia de que, da mesma maneira, bastava baixar muito a taxa de juros, que não tinha problema com a inflação, não, um pouco de inflação ajudava um pouco a crescer, ia crescer tanto que a inflação ia cair, e a experiência mostrava que era o contrário, inclusive no Brasil. Era esse o ponto fundamental. Mas, evidentemente, essa política foi seguida, de fato, a partir de 2011, eu acabei tendo que voltar lá para assumir o Ministério da Fazenda para controlar essa situação e colocar o país na alta do crescimento de novo. Deixa eu perguntar, antes de entrar na questão do governo Temer, quando o senhor foi para o Ministério da Fazenda, colocar a seguinte questão para o senhor. Durante os 8 anos que o senhor ficou à frente do Banco Central, o Petrolão, o Brasil conhece a partir de março de 2014, portanto, o senhor já tinha saído há 4 anos do Banco Central, mas o Mensalão não. No segundo semestre de 2005, início de 2006, teve a CPMI dos Correios e o Brasil foi apresentado a um escândalo de corrupção. Como é que aquilo, primeiro, interferiu no trabalho administrativo do senhor no Banco Central? Segundo, como é que o senhor viu tudo aquilo? Olha, eu fiquei sabendo, como todo o país, pela denúncia de um deputado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que denunciou o Mensalão. Eu fiquei surpreendido e de certa maneira, chocado, como grande parte brasileira. Como isso interferiu depois? Interferiu porque isso gerou uma crise econômica, uma crise de confiança. Nós estávamos crescendo muito, entramos em 2003 com a economia enfrentando aí um problema, conforme já falamos, mas corrigimos o problema. Em 2004 o Brasil já cresceu muito, cresceu acima de 5%, que é uma taxa extraordinária. Entramos em 2005 crescendo muito, o Mensalão levou a uma crise, isto é, uma paralisação do investimento e o país teve uma contração econômica, mas note bem, comparado com o que veio enfrentar depois de 2015 e 2016, não sei nem falar agora na pandemia, foi uma queda de atividade, mas para um nível de crescimento que hoje até seria ótimo. Então, cresceu mais de 5, de 6, caiu para 3,2. Mas o Banco Central não tinha nada a ver com isso, manteve o controle da economia e, nesse aspecto, essa independência do Banco Central ajudou muito. Por quê? Foi um momento em que todo mundo... E o que vai acontecer na economia? Olhava para o Banco Central. Eu dizia, tudo normal. O Banco Central continua agindo normalmente, política cambial normalmente, normal, política também a política monetária normal e reservas estão crescendo, inflação está controlada, etc. E, na época, o Ministério da Fazenda também manteve ainda uma política de autoridade, de austeridade, porque isso foi em 2005. Então, com isso, a economia pôde se blindar do problema político.
né, e aguardar o que ia acontecer politicamente. Na medida em que, politicamente, o assunto teve um encaminhamento judicial, penal, etc., as pessoas foram devidamente penalizadas pela justiça, etc. Mas o fato é que, com isso, nós conseguimos blindar a economia disso, e aí o país voltou já no ano seguinte, em 2006, a crescer a taxa de juros. O senhor sai do Banco Central no final de 2010, aí vai para a iniciativa privada e retorna à administração pública em 2016, quando do impeachment da presidente Dilma Rousseff, assume interinamente, inicialmente, Michel Temer, depois assume efetivamente como presidente, e o senhor vai para o Ministério da Fazenda e pega, o senhor fez menção, a uma recessão terrível, um biênio tenebroso, 2015 e 2016. O senhor fez referência ao teto de gastos. Hoje é muito criticado o teto de gastos por alguns economistas e políticos. O senhor mantém, quer dizer, o senhor considera que foi importante naquele momento e é importante hoje o teto de gastos, e por quê? O teto de gastos no Brasil é fundamental. Tem algumas regras que no Brasil são absolutamente fundamentais. Teto de gastos, a lei da responsabilidade fiscal, são fundamentais, porque, caso contrário, se perde o controle. O teto de gastos foi o que devolveu o Brasil ao crescimento naquela época, porque existiu a incerteza muito grande que as despesas públicas estavam crescendo de forma insustentável, e isso ia levar, eventualmente, a uma insolvência do país, como tivemos em o próprio Brasil teve isso, né, no passado. E são crises fiscais, né, que geram problemas gravíssimos. E os falaram, o país quebra, e aí ou você entra numa recessão muito grande, ou você, como entrou em 2015, ou você tem uma inflação elevada. Naquela época, nós tínhamos as duas coisas. Nós estávamos com uma recessão que chegou de maio de 2015 a maio de 2016 de um crescimento de menos 5,2%, e uma inflação acima de 14%. É muito. As duas coisas. Aqui é o efeito dessa evolução descontrolada de gastos. No momento em que nós colocamos o teto de gastos, nós demos um limite para isso. Então, teve várias consequências positivas. Número 1, devolveu a confiança de que o Brasil não ia quebrar de novo. Então, isso fez com que o nível de confiança que estava caindo no Brasil desde o início de 2011 atingiu aqui um piso em maio de 2016, por acaso ou não, quando eu assumi, e a partir daí começou a crescer. E eu disse, quando eu, naquela época, estava propondo o teto de gastos, muitos diziam, mas não se preocupa, não, depois que você assumiu, o dia que você assumiu, a confiança começou a crescer, o Brasil começou a crescer. Eu falei, olha, confiança, credibilidade, é a confiança de que o gestor público vai fazer o que precisa ser feito, o certo. Para ele manter essa confiança, ele tem que fazer o certo. Não basta, a confiança não é algo perene, independente do que faça. Não, tem que ter uma confiança de que vai fazer o certo. Ah, bom. Então, melhora todo mundo já, os agentes econômicos, consumidor, investidor, empresário, etc. Olhando e não, ele tem um histórico que acredito que ele vai fazer o certo e já começa a tomar atitudes baseadas nisso, mas ele tem que fazer. E a solução ali era o teto de gastos. Então, nós propusemos isso. Hoje, as críticas vêm exatamente, hoje mesmo, né? Mas foi muito intensa no momento em que surgiu no Brasil a ameaça e depois a realidade de uma pandemia e de uma recessão econômica brutal, e a necessidade do governo gastar quantidades muito substanciais, enormes, de recursos visando combater a pandemia e combater a recessão produto da pandemia. E as
pessoas dizem, mas o teto de gasto vai atrapalhar? Não, absolutamente. Foi feito exatamente como tinha que ser feito, uma emenda condicional, chamada orçamento de guerra, que criou um orçamento paralelo para a crise, para esta crise. Agora, é muito importante, mais do que nunca, exatamente porque agora, com os 800 bilhões de reais de déficit primário que o governo federal vai ter esse ano, fica mais importante do que nunca de que, saindo da crise, todos voltem a ter confiança de que o teto de gastos será mantido. Por quê? Porque o grande desafio nos próximos anos, pós-crise, para o governo federal, é exatamente uma amortização da dívida. E o teto de gastos aí é mais importante do que nunca. Uma das coisas, quando você está devendo muito, para você conseguir pagar, é não continuar gastando de uma forma descontrolada. Então, agora não é descontrolada, porque é necessário. Gastou-se essa enormidade, está se gastando essa enormidade com a pandemia, aí tem que voltar à normalidade, controle de gastos, e a partir daí vamos trabalhar para o Brasil crescer mais, ter mais produtividade, etc., e, em consequência, gerar receita para estabilizar essa dívida e depois começar a cair. Mas o mais importante é fazer o que é necessário fazer para o Brasil não só voltar a crescer, como voltar a crescer a taxas mais elevadas. Por exemplo, quando eu estive, no período que eu estive no Banco Central, a taxa média dos 8 anos foi 4%. Taxa elevada, muito elevada. Sim. O padrão de hoje, onde nós crescemos 1% em 18, depois saímos da crise, 1% em 19, e 2020 estava uma expectativa melhor para passar de 2%. Então, nós precisamos, de fato, de voltar aquelas taxas de crescimento que já tivemos naquele período, como eu disse, tivemos uma taxa média de 4%. E é possível o Brasil caminhar nessa direção, fazendo as reformas fundamentais que precisam ser feitas, investindo em infraestrutura, e etc., etc. Por exemplo, coisas que estão, por exemplo, fazendo em São Paulo. Deixa eu perguntar, antes de entrar na questão contemporânea. O senhor sai do Ministério da Fazenda e é candidato a presidente da República pelo MDB. O senhor teria gasto de seus próprios recursos, segundo informações da imprensa, 54 milhões de reais. A possibilidade, na época de o senhor ser eleito presidente, era remotíssima. Ao menos eu acompanhei para e passo aquele processo eleitoral. Era muito difícil, tendo em vista o processo até atípico de 2018. Dificilmente se repetirá em outras eleições presidenciais o que ocorreu em 2018. Por que o senhor foi candidato? Por que o senhor gastou tanto dinheiro? É vaidade? Não. Eu, da mesma maneira que em 2002, se eu fosse ter uma vaidade, etc., eu continuaria nos Estados Unidos, presidente de organizações globais, etc. Eu optei por voltar e prestar um pouco de serviço ao país. Tá? Como eu fiz, 8 anos no Banco Central. Isso também tem um custo grande para quem sai do setor privado. Você deixa de receber um bom salário como presidente de instituição global, ganhando com grandes executivos americanos, vem para o Brasil passar 8 anos ganhando salário de funcionário público. Tá? Então, isso aí já é um custo agora. A mesma coisa no Ministério da Fazenda, certo? Agora, eu estou trabalhando aí como secretário de São Paulo, o salário agora é de funcionário público estadual. Pois bem, eu concluí que tudo aquilo que eu tinha feito no Banco Central, tudo aquilo que eu tinha feito no Ministério da Fazenda, tinha dado tanto certo, eu precisaria deixar um legado disso. E o meu legado era exatamente explicar, ter oportunidade, uma plataforma para explicar ao país tudo isso. Né? Exatamente o que tinha sido feito no Banco Central, por que o Brasil cresceu tanto durante aquele período de 2003 a 2011. O que aconteceu? Porque teve essa taxa de crescer 4%, fica um número percentual. Agora, é importante dizer o seguinte, nós criamos 11 milhões de empregos no Brasil. Para quem está vendo o desemprego no Brasil, aí, o problema hoje,
pode-se imaginar o que significou isso. Segundo, como resultado de tudo isso, cerca de 50 milhões de pessoas saíram da pobreza para entrar na classe média baixa, e alguns classe média e classe média alta. Quer dizer, então, 50 milhões de pessoas saíram da pobreza, isso é impressionante. E isso tudo foi resultado do trabalho que nós fizemos. Nós tiramos o país de uma crise em 2016, 17, 18, 16, 17, depois de 18, quando eu estava no Ministério da Fazenda, tinha sido a maior crise da história do Brasil até aquele momento. Então, eu entendi que a candidatura minha a presidente da República me daria a plataforma, principalmente por um partido conhecido, tinha tempo de televisão e tinha a presença no Brasil inteiro, né? Me daria essa plataforma para divulgar exatamente todas essas ideias, que não eram meramente propostas para o futuro, eram fatos, ações, políticas econômicas que tinham dado certo. E isso eu fiz. Hoje eu tenho um grande senso de dever cumprido em função disso, inclusive por ver que isso hoje é quase um consenso, que não era antes, era uma guerra. Tá? Então, quando eu comecei a falar, falar em controlar a inflação no Brasil, isso era guerra. Que isso? Inflação é bom para crescer, e etc. E controlar a despesa pública, então, nem se fala. Entendeu? Então, tudo isso hoje é um dado da nossa realidade. Ninguém fala hoje de voltar a ter uma inflação elevada, pelo contrário. É uma conquista do Brasil. Nós temos a inflação controlada, abaixo da meta, inclusive. Agora, e outras, e também a questão fiscal, né? Está aí o teto de gasto, etc. Então, eu achei que seria o meu legado ao país. Não só fazer, ter feito. Muita gente não sabia direito o que tinha acontecido, quem é que tinha feito. Eu tive a oportunidade de divulgar tudo isso com uma plataforma muito grande. Plataforma do partido com presença nacional. Eu viajei pelo país inteiro, falando, mostrando tudo isso. Tempo de eleitoral, de televisão, etc. E fiz a opção de um lado, fazer tudo legal, tá? Porque o autofinanciamento dentro desse limite era legal. Não usar recursos de fundo eleitoral e etc. para fazer essa divulgação. E eu, então, resolvi fazer esse investimento pessoal. Está feito, o meu legado está aí, eu me sinto com o dever cumprido em relação a, exatamente, trabalhos pelo país. O senhor assumiu em 2019 a Secretaria Estadual da Fazenda e, posterior, agora 2020, nós viveremos a pior recessão da história econômica do Brasil republicano. A variação é só se é menos 5, menos 6, o FMI chegou a falar em menos 9,1 para esse ano de 2020. O senhor, em algumas das questões que nós conversamos agora, colocou alguns pontos da possibilidade de recuperação e como recuperar. Qual deveria ser as questões centrais que o Brasil deve travar no campo econômico hoje para sair da pior crise econômica da história do Brasil republicano, na opinião do senhor? A primeira coisa é proteger a economia brasileira durante a crise. Não deixar que a economia se desmantele. O que significa proteger as pessoas, em primeiro lugar, como está se fazendo aí, com essa ajuda de R$600, depois estendida, seja pelo mesmo valor ou um pouco menos. Aí o fato é que isso é fundamental. E a proteção das empresas, isto é, do parque produtivo. Então, todo esse programa de empréstimos para pequenas e médias empresas é fundamental. A direção do programa está boa, não está errada, não. É emprestar, garantia do governo federal, etc. O que está tendo muito problema e que preocupa um pouco, que é uma das coisas que muitas vezes acontece no Brasil, em que se pensa o grandioso, se pensa nas ideias, etc. E no Brasil
muitas vezes não se presta muita atenção na execução. Quando eu já desenvolvi uma linha de ação, vendo que dava certo em muitos países, quando eu ainda morava no exterior, eu via desenvolver uma ideia, o seguinte: quando se desenvolve um plano, 50% é estratégia. Isso é a ideia, se vai fazer, então, vamos fazer isso, fazer aquilo, dar empréstimo, fazer isso. 50% é execução. Se a execução não está boa, nós temos um certo problema. Então, é aí que está se tentando melhorar e é onde eu acho que tem o desafio maior hoje em dia. Porque muitas vezes eu encontro um grande número de empresários, principalmente menores, que me dizem: não, muito bem, esse programa aí que o governo federal vai dar aval e tomar emprego, mas eu não consigo. O jornal está dizendo hoje: não, tem 30% das empresas, pequenas e médias, que não conseguiram empréstimo do banco. Tem aí uma série de razões para isso, mas no começo, e segundo, quem conseguiu demorou a conseguir. Houve um problema de execução grande. Então, é esse o problema. A linha está na direção certa, nós tivemos, diminuir um pouco, mas ainda temos um pouco aí de problema de execução. E aí temos a preservação do parque produtivo, isto é, das empresas, das pessoas, dos trabalhadores, porque você preserva as empresas, mas precisa preservar os trabalhadores também, se você olhar só do ponto de vista econômico. Se você olhar do ponto de vista global, você vai dizer: não, primeiro é salvar vidas, em seguida você mantém a economia funcionando, protegendo os trabalhadores e protegendo as empresas. Muito bem. A partir daí, aí sim, as empresas com condições de sobrevivência, etc., tem que se exercer aí uma política monetária adequada, expansionista, né? E mesmo políticas fiscais, se necessário, mas aí com uma limitação maior por causa do teto de gastos, como falamos, e também fazer as reformas fundamentais, que ainda devem ser feitas. Está aí a reforma tributária, a discussão do Congresso, que é muito importante para que o país volte a crescer a taxas mais elevadas. A reforma administrativa, todos os níveis, né, federal, estadual, municipal, muito importante para que a máquina pública comece a funcionar. E uma outra coisa que eu colocava um dos grandes itens de produtividade, primeiro era trabalhista, teto de gastos, que era muito importante, mas depois a reforma da Previdência, que foi aprovada, apresentei a primeira proposta e finalmente foi aprovada, felizmente, mas agora essas outras reformas fundamentais. Mas uma delas, que não é exatamente uma reforma jurídica, mas é tão importante ou mais, que é a infraestrutura, investimentos em infraestrutura. E aí é outra coisa que não adianta anunciar, tem que fazer. Tá certo? Nós, por exemplo, anunciamos em São Paulo, em 2019, que faríamos aí uma série de coisas, inclusive a mais importante e maior concessão rodoviária do Estado, que é a rodovia de Piracicaba a Panorama, de 1.270 quilômetros, a rodovia do primeiro mundo. E foi feita a licitação, com muito sucesso, etc., e já iniciou-se o processo de investimento de 14 bilhões de reais na infraestrutura. E agora o trem intercidades, que é um próximo passo importante, que é o trem de São Paulo para Jundiaí e Campinas. Depois, os passos seguintes seriam para Santos e para São José dos Campos. Mas isso aí é fundamental. A lei de metrô, trem urbano, tudo isso é coisa fundamental para que a economia cresça no primeiro momento, porque essas obras geram emprego, geram renda e, como consequência, geralmente consumo, demanda para as indústrias, para as empresas, para o comércio. Ajuda, é forte, impulsiona tudo isso. E depois gera uma melhor estrutura de transporte, de energia, etc. Então, mesmo um projeto tão importante como, por exemplo, o de despoluição de Rio Pinheiros pode revitalizar
uma área muito importante da cidade, além de melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, com questão de esgoto, e etc., e equacionamento de ocupações irregulares, de margens, principalmente lá nos mananciais, etc. Resumo, todo uma série de projetos de infraestrutura que é fundamental, né? E estamos fazendo agora aí, dia 6, dia 8 do metrô, tocar em frente, quer dizer, é muito importante isso para você, de um lado, cria emprego, cria renda, enquanto está construindo, e depois oferece o melhor serviço à população. Deixa eu só perguntar uma questão rápida para o senhor. Aonde o senhor se situa no pensamento econômico? O senhor fez uma referência no início da nossa conversa, irônica, aquela escola do Chile, é a CEPAL, e aquele economista argentino, é o Raul Prebisch. O senhor fez uma consideração assim pouco relevante à CEPAL, fazendo a relação com o então ministro Guido Mantega e o desenvolvimentismo, em que o papel do Estado é um elemento muito importante. Para o senhor, qual é o papel do Estado? Porque a questão que se coloca é que entre 1930 e 1980, durante 50 anos, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental e o Estado teve um papel central. Como é que o senhor se coloca como ator político, como alguém que viveu no exterior e acompanhou experiências do mundo inteiro, e agora como secretário de Estado e ter passado pelo Ministério da Fazenda? Quer dizer, qual é o papel do Estado na economia brasileira em 2020 e daqui para frente? Olha, em primeiro lugar, nós temos que deixar claro que quando a economia liberal, eu tendo a ser liberal, mas com o que eu chamo de um entendimento correto do liberalismo. Uma das coisas que nós temos aqui é um problema de levar os extremos, seja a política do Keynes, e depois aqui na América do Sul adotou-se o nome de desenvolvimentismo, que é um Keynes que eu chamo de exagerado, de estatismo, versus uma política liberal que também pode ser exagerada, de ausência do Estado. Então, nós não estamos falando nada disso. Vamos falar, em primeiro lugar, lugares que deram certo. Por exemplo, você pega um exemplo da maior economia do mundo, etc., que é a economia americana. Você não vê nos Estados Unidos grandes estatais, monumentais estatais com déficits espetaculares ou controlando determinados setores da economia. Não tem estatal de relevância. É uma economia liberal, é uma economia onde o setor privado produz e o governo regula. Isso é uma economia liberal. Fala, bom, mas e o Franklin Delano Roosevelt? Não, aquilo não significa que ali os Estados Unidos ficaram estatizantes e a partir daí começaram a criar todas essas estatais que você criou no Brasil uma época. Muitas ainda continuam. Não. O que ele fez foi, num momento de depressão, ele exerceu o papel de um governo no momento de depressão, né? Como o governo atual no Brasil que eu mencionei. Quer dizer, o governo ele tem um papel importante no momento em que a economia entra numa depressão ou numa recessão muito forte, ele tem que impulsionar a economia. E, dentre as diversas ações do Roosevelt, que em última análise foi impulsionar a economia, fazendo obras, etc., e tudo isso, ele criou aquela famosa Tennessee Valley, etc., que ficou símbolo do estatal, né? Mas aquilo é uma coisa muito pontual. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o Estado tem um papel relevante, não tem dúvida. Primeiro, o Estado tem um papel na saúde, na segurança, na educação. Quer dizer, o setor privado não vai substituir o Estado para fazer segurança pública,
por exemplo. Esse é o papel do Estado, do governo. Ou na saúde, o combate à pandemia, etc. O Estado é que tem condições de tomar recursos, como está tomando esse ano, gerando um déficit de 800 bilhões de reais para investir e para combater a pandemia no seu efeito na saúde das pessoas, preservando vidas, e no seu efeito na economia. Não é? O Banco Central é uma organização do Estado. E não há organização privada que vá substituir o Banco Central. De vez em quando tem essas moedas virtuais, não vai. O Banco Central tem um papel fundamental de controle de moeda, isso é uma função de governo. Então, existem funções que são de governo numa economia liberal. Você pega economias mais liberais, usando como exemplo americano, o Federal Reserve americano é uma instituição fortíssima, um papel fundamental na política econômica e que existe desde 1913. Ninguém questionou lá, não, vamos privatizar o Banco Central. Isso não passa pela cabeça de ninguém, não existe essa possibilidade. Então, o governo tem um papel fundamental. Agora, o que no caso, eu disse que se levou o Keynes ao exagero na América Latina, com essa política desenvolvimentista, etc., é que exatamente aí se expandiu muito a ideia do papel do Estado, com algumas mudanças fundamentais. Primeiro, a questão das empresas estatais. Empresa estatal substituindo empresa privada. Bom, isso aí fracassou no mundo inteiro, onde se tentou isso, fracassou. O exemplo mais famoso, etc., é o do Reino Unido, da Inglaterra, lá, onde a Margaret Thatcher entrou e privatizou o que tinha que privatizar, que era estatal, e a Inglaterra voltou a crescer, etc. E levando ao extremo da estatização e ao extremo da crise, a União Soviética, que entrou em colapso porque tudo era estatal. Aí levou ao extremo. Qualquer bar era estatal, farmácia estatal, né? Tudo era estatal. Era uma coisa, tudo um aparato de governo. E isso aí entrou em colapso, por ineficiência, que não funciona. E tudo isso demorou, mas no final saiu-se desse processo. Então, o que é importante? É importante que o Estado tenha o seu papel, né? Seja na saúde, na educação, na segurança. O Estado tem o papel de regulador. E nesse papel de regulador, por exemplo, eu estava mencionando a questão da infraestrutura. É muito importante o investimento privado na infraestrutura, porque se o governo for tentar fazer, vamos supor, se o governo de São Paulo fosse fazer os 14 bilhões de reais da rodovia Piracicaba-Panorama, fosse botar esse dinheiro lá, fosse investir mais 7 bilhões de reais no trem intercidades, e fosse... Primeiro, que não ia existir esse recurso. Tá? Segundo, que o concessionário privado faz isso melhor. Já visto o sucesso de todas as estradas privatizadas já em São Paulo há alguns anos. Tá? E é muito importante também mencionar, no entanto, que quem regula isso é o Estado. O Estado é que abre a concessão, estabelece as regras. Então, a presença do Estado é fundamental. Agora, é importante saber que quem investe, quem produz é o setor privado. Isso é que é o verdadeiro liberalismo. Não é um liberalismo de discurso e de radicalização. Isso aí não é liberalismo. Né? O que nós, da mesma maneira, do outro lado. O que nós temos é as coisas no seu devido lugar. E o que nós tivemos, como aconteceu em 2015, 2016, que nós tivemos a crise, foi o resultado disso. Era uma ideia de que a despesa pública não tinha limite. Você gasta mais, quanto mais o governo gastar, melhor, porque vai incentivar a atividade e não tem custo, porque depois vai aumentar a arrecadação de impostos e etc.
e aconteceu tudo o contrário. O que eu quero dizer é o seguinte, esse debate é interessante, mas ele já foi testado o suficiente no Brasil, até não tem mais o que discutir sobre isso, porque essa visão já foi plantada no Brasil, com um fracasso estrondoso aí, que foi se configurando. Nós chegamos até em 2010, uma taxa de 7,5% no último ano do Banco Central. Aí ela foi caindo, 2011, 12, 13, 14, 15 já entrou no buraco e 16 foi lá para baixo, então nós chegamos para poder botar a coisa de novo para o país caminhar, etc. Resumo, é normal que haja esses debates e que as políticas sejam testadas, né? De preferência, não levada ao extremo para não causar sofrimento desnecessário à população quando alguma política não está dando certo. Para encerrar a nossa conversa, doutor Meirelles, o senhor, eu poderia, o meu papel é da história, meu campo, né, dizer ao senhor que os Estados Unidos pode ter sido uma exceção, porque o Estado foi fundamental para a França, lembrar o de Gaulle e a estatização feita a partir de 1944, podia saltar para a Coreia do Sul, e o senhor conheceu, né, a Coreia do Sul, muito melhor do que eu, mas o pouco que eu estudei a Coreia do Sul, o papel do Estado foi central também. E nós crescemos, como nunca na história, entre 30 a 80, com o papel do Estado. Pode ter ocorrido o que o senhor falou, 50% é estratégia, 50% é execução. Você pode ter uma boa estratégia, se executa mal, vira um desastre, que é o caso da nova matriz econômica, provavelmente, que o senhor está se referindo, especialmente do segundo governo Dilma, que a situação ficou mais grave. Eu sei que essa é uma questão que ficaria a noite inteira discutindo, mas, em resumo, num país tão desigual como o nosso, né, muito desigual, um dos mais desiguais do mundo, o senhor, então, seria... e as pessoas criticam muito também os banqueiros no Brasil. Há um preconceito em relação a banqueiro. Não, por uma série de razões que a gente poderia até inventar, até tentar entender se é correto ou não. Mas é uma espécie de preconceito no sentido analítico mesmo. O senhor, dentro dessas questões, o senhor seria um liberal clássico? Eu sei que essas definições são difíceis de encaixar. Um liberal clássico, um liberal progressista, um liberal que viu o mundo, né, entende as complexidades do mundo do século XXI. Como, assim, para nós fecharmos, como é que o senhor se encaixaria nessas definições? Olha, eu me encaixaria da maneira que eu expliquei, da maneira que eu defini. Gastamos um bom tempo explicando o que funciona e o que não funciona. Né? Sim, os Estados Unidos não é exatamente a exceção. Quer dizer, a França, por exemplo, teve um papel importante do Estado no pós-guerra, inclusive logo depois com o de Gaulle, que é uma situação, de novo, excepcional. Nós estamos dizendo agora que no Brasil, no momento, o papel do Estado na pandemia é fundamental. Também teve esse período na França. Mas a França, para depois retomar a grandeza e o dinamismo da economia, ele teve que privatizar. Você pega todo o sistema financeiro francês, que era tudo estatal, foi estatizado, foi privatizado completamente depois, senão não ia funcionar. Isso na França, onde você tem lá uma tradição de serviço público de altíssima qualidade, que tem a escola normal, etc, etc, etc. E mesmo assim tiveram que partir para a privatização para exatamente isso poder caminhar. Se você pegar o Brasil, você fala que cresceu de tanto a tanto e tal. Primeiro, é o seguinte, nós tivemos, no período do Getúlio, uma ditadura. Isso sim, do ponto de vista político. Não é? Mas não existia necessariamente uma interferência tão grande do Estado como veio a existir, por exemplo, na década de 70. Tá? Agora, então se diz, cresceu muito aqui e ali. Vamos nos esquecer o seguinte, o Brasil teve o segundo governo do Getúlio, já foi, desde o governo do Dutra, já começou a se liberar muito, e o governo do Juscelino, né? E houve algumas iniciativas, etc., sobre Brasília, tinha que ser não vou dizer que devia construir necessariamente Brasília, mas para construir uma capital tem que ser o governo, é óbvio.
Mas, depois o Brasil, de fato, na década de 70, cresceu muito, com a criação das grandes estatais, etc. Por outro lado, todo mundo para aí, esquece. Parou em 80. Calma. O Brasil se endividou brutalmente para fazer essas estatais todas, na década de 70. E na década de 80 nós tivemos a maior hiperinflação da história da humanidade, como consequência desse endividamento brutal que o país não tinha como pagar. Aí nós tivemos aí todas as crises, todos os planos, e plano cruzado, plano novo cruzado, plano verão, plano isso, plano aquilo, feijão com arroz, plano Collor, e foi por aí. Tá? Tivemos negociação da dívida externa, etc. Isso só saímos disso quando estabilizou-se a moeda num governo não estatizante, do Fernando Henrique, em que a economia começou a voltar à normalidade a partir de 94. O que eu quero dizer é o seguinte, é uma situação que nós temos que botar as coisas nos seus devidos lugares. Você pega a União Soviética, já que é para usar exemplo extremo que eu já mencionei, foi colapso. O Estado dominando tudo, foi colapso. A China, para não entrar em colapso, tá? O Deng Xiaoping, que era o chefão, o presidente do partido, falou, não, nós precisamos começar a adotar o capitalismo, isso é, o regime de mercado, tá? Apesar de que isso era um palavrão, na época que a China era comunista, evidentemente, era na época. E aí eu acho que a melhor definição dessa história foi do próprio Deng Xiaoping, porque naquela época tinha a história de que tudo tinha que ser vermelho, vermelho no sentido ideológico. Então, o cientista tinha que fazer uma pesquisa que fosse ideologicamente correta, portanto, tinha que ser vermelha. A indústria tinha que ser também adotando os princípios do Partido Comunista. Tá? E o Deng Xiaoping teve uma frase muito chinesa, no sentido de usar analogia, que ficou histórica, quando ele definiu uma mudança radical, tá? Em que o Partido Comunista Chinês manteve o controle, sim, mas foi liberando a economia. Tá? E o Deng Xiaoping anunciou que isso viria com uma analogia tipicamente chinesa, em que ele diz: não me importa a cor do gato, desde que ele coma o rato. E aí entrou a economia de livre mercado na China, e a China é hoje cada vez mais essa potência aqui. Queria agradecer ao senhor a gentileza dessa conversa, desse bate-papo, porque o senhor combina uma coisa muito rara, que é a iniciativa privada e a presença pública, né? E, mais do que a iniciativa privada, a vivência no exterior, né? E o conhecimento da complexidade que é o mundo, que muitas vezes nós temos, uma vez um presidente, o senhor falou do Fernando Henrique, fez uma referência a essa visão um pouco caipira, no mau sentido da expressão, né? Que o Brasil muitas vezes tem essa dificuldade de olhar o mundo. O mundo, nós olhamos muitas vezes para o próprio umbigo. Então, foi muito gostoso conversar com o senhor. Eu acho que quem nos assiste vai gostar também pela experiência, né, em campos tão diferentes, indo de uma estrutura bancária em tantos países, né, depois passando pelo Banco Central, pelo Ministério da Fazenda e agora no governo estadual de São Paulo. agradeço muito a gentileza do senhor. Obrigado, Marco Antônio, obrigado pelo convite, obrigado a todos quando nos virem, e é sempre um prazer conversar com você. Valeu. Obrigado, então. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom.